Introduzindo, meus irmãos, o estudo desta lição, quero compartilhar com os irmãos esse pensamento. Ao estudarmos os evangelhos, é uma ótima oportunidade para estarmos refletindo sobre o quão foi abrangente o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Nós vamos encontrar Jesus nas sinagogas, Jesus exercendo o seu ministério nas casas, nas cidades, nos campos, Jesus exercendo o seu ministério enquanto navegava no Mar da Galileia, Jesus no templo, Jesus lidando com indivíduos e Jesus lidando com multidões. Então, a nossa lição de hoje, ela foca, é o exercício do ministério de Jesus lidando com as multidões. Eu destaco da verdade aplicada estas três expressões: compaixão, discernimento e atenção. E como é uma verdade aplicada, são aspectos fundamentais que nós precisamos estar também observando ao lidarmos hoje com as multidões. Uma leitura atenta dos evangelhos é possível nós identificarmos diversos momentos de Jesus lidando com as multidões. Por exemplo, a Bíblia relata que em algumas ocasiões ele era seguido pela multidão. Também relata Jesus alimentando uma multidão. Mas também encontramos Jesus dispersando a multidão. Jesus ensinando uma multidão. E em algumas ocasiões nós observamos ele destacando e atendendo indivíduos dentre a multidão. Nós veremos que essa lição de hoje, ela vai contribuir muito para refletirmos sobre como lidar com as multidões, considerando esses dois enfoques. Como lidar no exercício do ministério, mas também como lidarmos quando somos parte da multidão. Com certeza será uma interessante e enriquecedora reflexão. É importante também termos em mente, ao longo desse estudo, os aspectos enfatizados na verdade aplicada, em relação aos dois enfoques: compaixão, discernimento e atenção. Nós podemos ainda introduzir esse estudo a partir de algumas considerações que eu compartilho com os irmãos. Cuidado para não confundir multidão como sinônimo de ser bem-sucedido no serviço cristão. Às vezes, há uma tendência da nossa parte de reduzir o entendimento sobre o que vem a ser sucesso com multidão. Segunda consideração: atenção para não confundir a voz da multidão com a voz de Deus, ou como se fosse automaticamente uma aprovação divina. Terceiro, é importante não esquecermos que na multidão há pessoas com necessidades específicas. Aprendemos com Jesus a lidar com as multidões. Não podemos esquecer
que no meio de um grupo há pessoas com necessidades específicas e que por isso precisam de atenção, precisam de atendimento. Quarta consideração: não se esconder na multidão, não se distrair com a multidão, manter o foco mesmo no meio da multidão, sejam quais forem aqueles dois enfoques, no exercício do ministério ou fazendo parte da multidão. E aí, antes de nós irmos para o primeiro tópico, quero compartilhar com os irmãos essa leitura que está na introdução da lição. O enfoque será quanto às questões de oportunidade, atenção, discernimento e discipulado, pois o fato de alguém estar entre a multidão que segue a Cristo não significa que automaticamente é um discípulo de Jesus. Tópico 1: Jesus e a multidão. Os seguintes aspectos serão enfatizados ao longo desta apresentação, conforme os subtópicos. Primeiro subtópico: a questão das necessidades. Segundo subtópico: oportunidades. E terceiro subtópico: desafios. Subtópico 1.1: necessidades. Eu faço aqui essa leitura do texto. Aprendemos com Jesus a relevância de estarmos atentos às necessidades das pessoas e nos colocarmos à disposição do Senhor para sermos usados pelo Espírito Santo como canais de bênçãos. Interessante, não apenas procurar identificar a necessidade, mas nos colocarmos à disposição do Senhor para sermos usados pelo Senhor. Identificar necessidades e se colocar à disposição do Senhor. Irmãos, isso pode ocorrer até mesmo numa classe de escola dominical, ou na liderança de um departamento, ou pastoreando uma igreja. A importância de estarmos atentos não apenas às necessidades da multidão em si, mas também de pessoas que estão naquele grupo. Notemos que Marcos, capítulo 8, que é o texto citado nesse subtópico, quanto a Jesus atender às necessidades da multidão, eu compartilho com os irmãos essa sequência que nós extraímos do texto. Jesus atento à multidão que estava diante dele. Segundo, Jesus percebe a necessidade da multidão. Terceiro, ele tem compaixão pela multidão. E quarto, ele começa a agir para atender, suprir a necessidade daquela ocasião. Então, atenção, identificação, compaixão e ação. Que o Espírito Santo nos use para que assim seja em nossa ação, em nossa participação numa igreja local. Subtópico 1.2: oportunidades. Eu faço aqui a leitura desse texto, do subtópico 1.2. Conforme observado, aprendemos que as disputas e discussões no meio da multidão ou as frustrações não podem nos impedir ou nos desanimar de ir a Cristo e falar com Ele
sobre nosso sofrimento e nossa necessidade. Nesse subtópico, evidentemente que é importante cada um fazer a leitura desse relato de Marcos capítulo 9, e nós aprendemos que precisamos estar atentos para não perder o foco. Segundo, há disputas, há discussões, há frustrações, há tensão nesse momento que Jesus estava vivenciando. Mas notemos, há também sofrimento, necessidade e oportunidade. Jesus não perdeu o foco e não perdeu o discernimento de oportunidade, mesmo vivenciando e no meio de disputas, discussões, frustrações e tensão. É uma verdadeira lição para cada um de nós. E aí eu recorro também para enfatizar esse aspecto a 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículos 8 e 9. Paulo, ele escreve: vou ficar em Éfeso. E aí ele diz por quê? Porque uma porta grande e eficaz se me abriu. E aí depois ele diz: e há muitos adversários. Uma outra versão diz: encontrei aqui ótimas oportunidades para um grande e proveitoso trabalho, embora muita gente esteja contra mim. Eis aí um verdadeiro exemplo no exercício do ministério, saber lidar no meio de um grupo, onde há divergências, discussões, tensões e disputas. Mas o apóstolo Paulo, ele foca a porta que está aberta. Ele foca a oportunidade que ali estava diante dele. E por último, 1.3, desafio. Primeiro, eu quero compartilhar com os irmãos, a partir do relato de Marcos capítulo 5, daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, desafio da parte de quem está na multidão, que aquela mulher assim estava. Primeiro desafio, aquele pensamento tipo, não deveria estar ali, por causa da condição dela. Segundo, não desistiu por causa da sua fraqueza. Ela está debilitada fisicamente, ela está debilitada emocionalmente, mas ela não desistiu. Não desistiu por pensar no esforço que precisaria despender. Como é que eu vou conseguir chegar até Cristo? Eu vou ter que me esforçar muito. É muita gente ao redor dele. Ela não desistiu. É um exemplo de ações, de atitudes, de quem faz parte da multidão, mas mantém o foco, o esforço, a fé e a perseverança para buscar a bênção do Senhor. E agora, desafio em relação ao exercício do ministério. E eu compartilho com os irmãos 2 exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. João, capítulo 2, versículo 23. Muitos creram. Versículo 24. Mas Jesus não confiava. Eis aí um exemplo do cuidado que precisamos ter ao exercermos o ministério diante de um grupo. João, capítulo 6. Ele atendeu às necessidades da multidão. João, capítulo 6, Jesus, ele alimenta a multidão, mas ele não perdeu o foco no cumprimento da missão.
porque ele alimenta a multidão, mas quando ele vê que a multidão quer fazê-lo rei, imediatamente ele dispersa a multidão. E depois nós vamos encontrar Jesus do outro lado, a multidão encontra Jesus, e aí Jesus, ele dá aquela palavra que ao final muitos o abandonaram. Ou seja, Jesus atende a necessidade, mas ele não perde o foco. Que o Espírito Santo nos ajude, nos aperfeiçoe, nos capacite para que possamos a cada dia estarmos focados, estarmos atentos aos propósitos de Deus na nossa vida, para a glória de Deus, até que Cristo venha. Amém. Meus amados irmãos, vamos aqui começar a nossa lição no nosso tópico 2, depois do pastor Marcos Santana, que trouxe para nós sobre Jesus e a multidão. Nós já aprendemos que devemos estar atentos às necessidades da multidão. Segundo, no meio da multidão, mais atento às oportunidades. E terceiro, não permita que a multidão atrapalhe a sua busca por socorro. Depois de tudo que aprendemos já com o pastor Marcos Santana, nós vamos entrar no nosso tópico 2, as multidões que seguiam Jesus. Nós vamos identificar agora as multidões. Antes de nós entrarmos aqui, eu queria só fazer um convite, um anúncio bem rapidinho aqui. Muitas pessoas que nos procuram, nas igrejas, etc., querem entrar em contato com a gente para agenda, ter mais acesso ao nosso próprio material, os livros que a gente lança aqui pela editora Betel. O nosso contato está embaixo aí no Instagram. Lá você vai ter acesso à viagem que, por exemplo, nesse mês de janeiro eu fiz para Israel, uma viagem de estudo. Eu visitei os sítios arqueológicos, você vai achar tudo aí, um acervo de material nosso, com muita dica, muita coisa bacana e muito legal. Então, segue a gente lá no Instagram e a partir dali todas as nossas redes sociais, tá bom? Meus irmãos, nosso tópico 2 vai mostrar aqui um nível de relacionamento com Jesus distante. Você sabe que nós, no ministério terreno de Jesus, nós vemos níveis distintos de relacionamentos. Por exemplo, nós temos o mais próximo, João, o apóstolo João, aquele que colocou a cabeça no peito de Jesus. João vai abrir para nós um leque dos discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João, o chamado círculo íntimo de Jesus. Muitas vezes, Jesus se revelou ou fez coisas onde apenas esse círculo íntimo estava presente, Pedro, Tiago e João. Desse círculo íntimo se desdobra um círculo maior, que são os 12 discípulos, os 12 apóstolos. Jesus andou com esses apóstolos, Jesus estava com eles, e esses 12 apóstolos foram preparados para mais à frente o ministério da igreja ser iniciado e começar. Então vejam, nós temos esse ciclo, nós temos João, o ciclo íntimo Pedro, Tiago e João. Esse ciclo íntimo vai vir dos 12 apóstolos, e os 12 apóstolos vão surgir de um grupo que seguiu Jesus maior, que foram os 70. Lembra, inicialmente nós vemos 70 discípulos. Esses 70 discípulos viram sinais, curas, milagres, tiveram experiências de expulsar demônios. Lembra, Jesus mandou de 2 em 2, os 70. Vejam que esses grupos distintos até aqui vão nos ensinar algumas lições. Os 70 viram milagres, viram curas, prodígios de Jesus, mas quando Jesus trouxe um sermão mais pesado, eles disseram o quê? Essa palavra é muito pesada, e foram embora. Gostavam das curas, gostavam de ser usados por Deus, mas não queriam comprometimento, não queriam um compromisso maior. Ficou os 12. E os 12, Pedro vai resumir a permanência deles dizendo o seguinte: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ficam os 12. Dos 12, nós vamos ver o ciclo íntimo. E mais tarde, João. Ou seja, é hora que a gente precisa olhar em que nível desse nós estamos. Aqueles que querem só a cura e o milagre, mas não querem compromisso. Os 12 que querem compromisso, mas ainda tem carnais no meio discutindo sobre posição e honra. O ciclo íntimo que vê sinais e maravilhas e está ali e começa a receber revelações mais profundas. Ou aquele que coloca a cabeça no peito, o amigo. Aquele que está, aquele que está realmente, porque ele quer mais do que cura e milagre, ele quer mais do que prosperidade financeira, ele quer a presença de Jesus, sabe?
Agora, na lição de hoje, nós vamos ver de onde se origina tudo isso aí. Esses 70, os 12, o círculo íntimo dos 3 e João vão vir todos de onde? Da multidão. A multidão é tal qual o oceano, é tal qual o mar. Aonde Jesus estava, as multidões estavam presentes. Vejam que em muitos momentos Jesus saía pelo barco no mar da Galileia para o outro lado, e a Bíblia diz que a multidão ia atrás. Aonde quer que ele ia, as multidões o seguiam. E aqui na lição de hoje nós vamos aqui identificar pelo menos 3 grandes grupos de multidões que seguiam Jesus. Vejam, ele vai mostrar para nós aqui o primeiro grupo, que são a multidão dos curiosos. A multidão dos curiosos. Quem são estes? É aquela multidão que ficou sabendo que um paralítico andou. É aquela multidão que ficou sabendo que ele multiplicou pães e peixes. É aquela multidão que não está muito preocupada com a doutrina, com o ensino, não está muito preocupada com o céu, está preocupada apenas em ver, em saber, em presenciar um milagre, uma cura, uma libertação de alguém que está endemoniado. Sabe, o nosso autor vai dizer aqui o seguinte: o que é verdadeiramente surpreendente é que nos dias de Jesus, muitos só ambicionavam estar entre a multidão para constatarem os milagres dos outros, mas não queriam compromisso com o Filho de Deus. Olha que interessante. É o que estou mostrando para vocês. Sabe, é aquela pessoa que vai lá, que vê, que acha interessante, acha curioso, até admira, ou até se emociona, mas para por aí. São aqueles que estão perto da porta, mas nunca entram. Ficam ali apenas olhando, apenas admirando ou conhecendo. Mas a sua fé nunca é uma fé que leve para a salvação. É apenas uma fé baseada no que vê, baseada no que está ali, no aqui e no agora. Sabe, irmãos, eu pergunto, você conhece alguém assim? Você conhece alguém que tem até testemunhos para contar, que já presenciou curas ou milagres ou profecias que se cumpriram, mas parou por aí? Sabe? Eu tenho muita fé, mas isso não levou ele a crer, a ponto de congregar numa igreja, sabe, de servir a Jesus, de experimentar de verdade o novo nascimento. Sabe? Então, esse é um perigo muito grande para a nossa vida hoje. Nós temos essa multidão em volta da gente, pessoas que vêm fazer campanha, pessoas que vêm no dia que vai ter um pastor que é muito usado em revelação ou profecia, uma campanha de milagres ou curas, mas não aparece no domingo seguinte, só vai enquanto a campanha acontece. O segundo grupo de multidão que aparece no texto aqui é chamado de multidão dos desprovidos. O nosso autor vai dizer aqui, Marcos escreve em seu evangelho que onde Jesus passava, atraía uma multidão. Ele relata que quando Jesus foi para casa, uma multidão se ajuntou a ele, e era tanta gente que Jesus e os discípulos não tinham tempo nem de comer. Olha que interessante. Essa segunda multidão aqui é aquela multidão, por exemplo, que foi servida por Jesus na multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus vira para eles e vê que eles estão com fome, não tem para onde ir. Vejam que é interessante, na segunda multiplicação dos pães, é interessante que a multidão estava seguindo Jesus há 3 dias. Depois de 3 dias, eu imagino que ninguém ali tem mais reserva, ninguém ali tem mais o que comer. Eles estavam assim, ali, sabe, e Jesus vira para o discípulo e falou assim, e eles trazem lá 7 pães. E Jesus vai multiplicar e alimentar toda aquela multidão. Trouxeram 7 pães, alguns peixinhos e alimentou todos. Irmãos, olha que coisa linda e incrível a Bíblia vai nos mostrar. O principal objetivo do Evangelho não é apenas saciar a fome ou provisão temporal. Isso tem que ficar claro com a gente. E nisso, muitas igrejas caminharam por um caminho errado, perdendo a visão do reino. Por quê? Algumas igrejas se tornaram tão existencialistas que passaram apenas a viver para a filantropia. Porque isso emociona. Quando você consegue saciar a fome, tirar da miséria, consegue dar roupa, dignidade, isso tudo é emocionante. E esse papel a igreja deve exercer.
deve, na terra, eu tenho certeza que você sabe que eu vou falar aqui, é um fato. A igreja de Jesus, independente de onde esteja, sempre se preocupa com os desprovidos, com os órfãos, com as viúvas, com os viciados, com os mendigos, com as pessoas que precisam de socorro. Quantos de nós que agora participam dessa aula não participamos, por exemplo, no socorro a Petrópolis, quando houve aquela devastação em Petrópolis, com inundação? Irmão, eu vi o bispo Abner carregando fardo de água mineral para encher caminhão. Eu vi vários presidentes de igrejas nossas levantando carreta, enchendo com comida e com roupa, com água, com donativos para socorrer em desastres que aconteceram no Rio e em outros locais, como Minas Gerais, aqui perto do Rio de Janeiro, onde nós estamos gravando essa aula. Ao longo da história da igreja, a igreja sempre fez o social, mas nós não podemos nos enganar. Nós estamos aqui, nós fazemos o social porque nós somos salvos e não para sermos salvos. Não adianta apenas dar para alguém o pão, a roupa, a dignidade e não enxergar que ela, sendo escrava do diabo, escrava do pecado, ela pode estar bem vestida, trabalhando, ela pode estar bem financeiramente, suprida, mas continua sendo uma miserável, porque está indo para o inferno. Ou seja, nós precisamos fazer o social, mas a missão principal da igreja não pode deixar de ser cumprida. Nós precisamos trazer o social para unir com a pregação do evangelho, sim. Agora, fazer filantropia sem a pregação do reino, sem pregar Jesus, sem olhar para o ser humano como alguém que pode estar vivendo muito bem socialmente, com um bom terno, um bom carro, ótimo emprego, mas que é um miserável que está indo para o inferno. Então não se enganem, meus irmãos. Essa multidão dos desprovidos, Jesus olha para ela, para essa multidão e vai suprir, vai trazer curas, vai trazer milagres, vai alimentá-las. Então é o dever da igreja, repito, fazer o social, mas nós não podemos deixar de enxergar o ser humano como alguém indo para o inferno, escravo do pecado, que precisa de salvação. Eu recentemente estive em contato com uma igreja, só para os irmãos terem uma ideia do que eu estou dizendo aqui, que depois da volta dos cultos presenciais, chegou a dizer que não tinha muita importância voltar a ter culto na igreja, porque culto era mais para ter calor humano, porque o importante era fazer o social e socorrer pessoas carentes. Então não se enganem com isso, irmãos. Uma coisa não substitui a outra. Uma coisa deve se unir à outra e não substituir. Nada substitui o alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Nada substitui ter o nome no livro da vida. Nada substitui ter comunhão com o Espírito Santo. Nada substitui ter realmente viver em novidade de vida. O nosso tópico 2.3 vai mostrar um último aspecto aqui. Nós vimos a primeira multidão, a multidão dos curiosos, a segunda, a multidão dos desprovidos, e a terceira multidão, o nosso autor traz aqui, a multidão dos acusadores. E essa aqui eu tenho certeza que cada pessoa que assiste essa aula, em algum momento, já a viu. A multidão dos acusadores, eles estão sempre presentes quando o diabo quer destruir a nossa história e a nossa vida. Vejam que muitas pessoas que simplesmente somem, desaparecem quando você precisa, eles simplesmente aparecem e falam alto quando é para acusar você. Eu vi uma certa ocasião de um professor o seguinte: quando o diabo começar a apontar para o teu passado, é só você apontar para o futuro dele. Porque você se errou e se arrepender, Jesus te perdoa. Ele vai para o lago de fogo e enxofre, não tem mais perdão. Na verdade, o que nós precisamos enxergar aqui nesse momento é que a multidão dos acusadores é um instrumento para tentar nos abater, nos demolir e fazer com que a gente desista ou pare nosso trajeto e a nossa caminhada. Quando a gente olha aqui a multidão dos acusadores, eu me recordo aqui, nesse momento, vem à mente aquele episódio de Jesus quando encontra aquela mulher, pega no ato de adultério. Trazem a mulher até Jesus, humilhada, descabelada, a multidão segurando em pedras, vamos matar, vamos apedrejar, e acabou. Aí vira para Jesus e ele está com o dedo escrevendo na areia. E pergunta: ei, mestre, essa mulher foi pega no próprio ato adulterando ali, manda matar, apedrejar, e tu, o que dizes?
Eles buscavam, olha como é que é a multidão de acusadores, buscavam naquele momento ceifar a vida daquela mulher e ao mesmo tempo pegar Jesus em uma contradição. Porque o que eles pensaram? Pegamos ele. Se ele disser apedreja, eles iam dizer, ué, você não prega o amor, perdão, etc. Agora mandou apedrejar? Ué, e se ele diz não apedreja, iam dizer o quê? Ué, tu vai contra a palavra? Então, na mente deles, pegaram Jesus. Se diz que é para matar, pegam ele. Se diz que não é para matar, pegam ele. Aí Jesus continuou com o dedo escrevendo na areia. E esse silêncio de momento deve ter deixado eles mais nervosos. Porque, aprenda uma coisa, irmão. Muitas coisas que você vai ser acusado estão baseadas naquilo que você fala. Irmão, você tem que vigiar naquilo que você diz. Tem que vigiar com a língua. Muitas pessoas dão ferramenta, rendem problemas porque não conseguem refrear a língua. Falam muito. Falam fora de hora, falam do jeito errado, falam com quem não é para falar. E aí acaba que quem quer o teu mal vai acabar utilizando justamente as tuas falas contra você. Então, irmão, aprende com Jesus. Os algozes estão lá gritando, fala aí e tal. E ele está com o dedo escrevendo na areia, em silêncio. Ou seja, ele não permite que aqueles acusadores roubem dele a paz. Segundo, ele não permite que os acusadores determinem o ritmo daquela conversa e daquela sequência de fatores. Veja que Jesus, no silêncio dele, já quebrou o ritmo ou o domínio dos seus acusadores de dominar aquele cenário. Jesus tira deles o domínio do cenário apenas com silêncio, sem usar uma palavra. Jesus quebra o domínio que eles têm do cenário. Eles falam e querem uma resposta. Jesus está em silêncio. Fala, mestre! E ele está em silêncio. Então aprende com Jesus, irmão. Irmão, não dá lenha para incendiar fogueiras que querem atacar e queimar você, falando precipitadamente ou fora de hora. A Bíblia diz que como maçãs de ouro em salva de prata é a palavra dita ao seu tempo. Olha a reação de Jesus. Em determinado momento, Jesus abre a boca e quando ele fala, é o checkmate. Quando ele fala, é para simplesmente acabar o problema. Você precisa pedir a Deus direção. Senhor, põe nos meus lábios a palavra que resolve o problema. Põe nos meus lábios a palavra certa que resolve isso aqui. Senhor, me põe a palavra de sabedoria. Deus pode te dar uma palavra e uma palavra mudar tudo. Jesus vira e fala assim, ué, a lei manda apedrejar, não é isso? Tal. Então fala o seguinte, de vocês aqui, quem não tiver nenhum pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. E a hora, você já conhece o desfecho. Um a um vão saindo todos os acusadores. Porque, irmão, não importa se quem te acusou é pior que você. Não importa se quem te acusou é hipócrita e está te acusando, mas tem falhas. A primeira coisa importante a entender sobre isso é o seguinte: o ideal é não permitir que a multidão te domine. Ou seja, não erre para que a multidão não te acuse. Se você é vítima de calúnia, é uma coisa. Agora, outra coisa é você estar sendo acusado e você deu brecha, deu margem para te acusarem. Então, não adianta acusar os outros de falso, de não ter amor, etc. E você é que cavou e criou esse problema porque você não vigiou. Aprende com a situação. Aquela mulher está dentro de uma situação que provavelmente ela cavou. Jesus não. Eles vão até Jesus para tentar surpreendê-lo. E aí, ele mantém silêncio. Acaba com o ritmo da coisa e, ao mesmo tempo, tira dos seus acusadores o domínio do cenário. E aí, ele responde, apelando para a consciência. E aí, nessa hora, todo mundo foi embora. E ficou apenas o último acusador da multidão. É o mesmo
que continua a todo momento acusando você, que você errou, que você não pode orar, que você não é digno, que Deus não vai te ouvir, que você errou, que você não deve subir no púlpito, que você errou, que você não deve jejuar, que você errou, não vai adiantar nada você se consertar agora. Ficou lá o inimigo das nossas almas. Jesus então vira para a mulher, eu imagino a cena. Jesus olha para a mulher, olha para o acusador e diz: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Ou seja, agora, tudo que você fez de errado está apagado. Oh glória, oh aleluia. O acusador teve que abaixar a cabeça e ir embora. Ele perdoou completamente o pecado daquela mulher. Você errou, você falhou, sua consciência lhe acusa, se sente mal enquanto assiste essa aula, lembrando de algo. Permita que agora mesmo, o mesmo Jesus que perdoou aquela mulher, perdoe você. Se arrependa, se quebrante, se humilhe, reconheça e abandone o erro. E você certamente encontrará a misericórdia de Deus. Que Deus lhe ajude e lhe abençoe. E que possamos ir além da multidão. Que possamos seguir Jesus de perto, como veremos agora no nosso tópico 3 com o pastor Luiz Prates. Deus vos abençoe. Muito obrigado, pastor William Barros, pelo brilhante comentário do ponto 2, também o pastor Marcos Santana pelo brilhante comentário do ponto 1. Agora peço a você que continue conosco aqui no ponto 3. No ponto 3, o comentarista começa dizendo: os três grupos entre a multidão. Os evangelhos, em um panorama geral, identificam alguns grupos de discípulos de Jesus entre a multidão que o seguia. Assistimos nas Sagradas Escrituras que muitas pessoas tiveram contato com ele. Entretanto, devemos nos aperceber que esses três grupos conseguiram se distinguir entre os demais. Então, entre todos os grupos, a lição de hoje ela traz para nós o destaque de três grupos que no meio da multidão sempre estava seguindo a Jesus. E nós vamos estudar isso aqui com muita clareza. Com muita clareza, nós vamos tocar sobre esse ponto aqui, os três grupos que seguiam a Jesus. Eu quero dizer para você que no meio dos discípulos, que Jesus chamou depois de apóstolos, é lógico que 12. Jesus não fez a obra só com 12. Outros também faziam parte, eram discípulos dos seus 12 apóstolos, eles tinham uma função diferenciada. Eles foram chamados para estar ao lado de Jesus, mas eles foram fazendo discípulos. E no meio desses discípulos nós temos a identificação de 70, que Jesus mandou eles ir na frente para ir anunciando as cidades que depois ele iria. Ele, como homem, obviamente que ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Como Deus, sim, ele é onipresente, onipotente e onisciente, mas Jesus, homem, aqui o servo sofredor, obviamente que ele, se estivesse em Jerusalém, ele não poderia estar na Judéia nem na Galileia, obviamente. Então ele estaria em Jerusalém. Então, para isso, ele contava com a sua equipe. Dentro dessa equipe, um grupo de 70, que ele manda ir de cidade em cidade, de 2 em 2, e dizendo: olha, lá em Lucas 10:1 você vai ver isso. Vocês vai na frente, anunciando que depois eu vou fazer também meu trabalho nesse lugar. E também, falando dos 12 discípulos, eu quero citar aqui nominalmente eles, e vou pedir ao Alex, da produção aqui, que vai deixar para você, para lhe ajudar, o nome dos 12 discípulos. Simão, que ele chamou de Pedro, então vamos falar o primeiro Pedro. Tiago, que era filho de Zebedeu. João, irmão de Tiago, que era por nomes Boanerges, que significa filho do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, aqui sim um outro Tiago, aquele primeiro filho de Zebedeu, esse aqui filho de Alfeu. Aí 10, Tadeu, 11, Simão o cananeu, e 12, Judas Iscariote, aquele que entregou, Mateus 13, 16 e 19. Eu fiz questão de
fazer aqui a repetição, apesar de já ter colocado isso lá no vídeo Foco na Lição, mas apenas para ilustração e fixação, eu trago aqui de volta o nome dos 12 apóstolos, que eu acho importante professores e alunos da escola dominical saber de cor. Se alguém perguntar a você, você é capaz de dizer qual era o nome dos 12 apóstolos de Jesus? As pessoas certamente vão se lembrar de Pedro, Tiago, João, talvez Judas, porque traiu, e deve ficar por aí, mas foram 12. E quem é que substituiu Judas? Né? Quem é que foi eleito? Depois que Judas traiu, fica aí, ficou só 11? Não, eles se reuniram, fizeram uma eleição, e eles compuseram de novo, quem é que entrou? Então é importante que a gente, aluno e professor, vai trabalhando essas questões bíblicas para que o povo vai conhecendo a palavra de Deus de verdade, ok? Então vamos falar, esses três, Pedro, Tiago e João, por que eles se destacaram? Por alguma razão, eles estavam sempre mais próximos em alguns momentos com o mestre. Por exemplo, Marcos 5,37 diz que eles estiveram com Jesus na ressurreição da filha de Jairo. Foram eles. Jesus separou os três para ir no momento em que ele foi fazer esse milagre. Marcos 9,2, na transfiguração de Jesus. Um pouquinho antes ele diz assim, olha, alguns de vocês não morrerão sem ver o reino de Deus. Ele faz um comentário e aí uma semaninha depois Jesus os convida para o monte da transfiguração, e lá Jesus transfigura na frente deles e eles ficam assustados, eles têm uma visão sobrenatural, maravilhosa ali. Quem é que estava presente? Pedro, Tiago e João. E também quando Jesus foi traído e preso, quem é que estava lá? Pedro, Tiago e João. Marcos 14:33. No reino de Deus sempre vai ter aqueles que fazem um pouco mais. Isso é natural. Então, se você é daqueles que faz um pouco menos, que tal você falar, eu quero fazer parte dos três? Ok? Vou lançar um desafio aqui. Eu quero fazer parte dos três. O que é isso, pastor? O que você está querendo dizer com isso? Não tinham 12 discípulos? Apóstolos? Por que 3 se destacaram? Porque eles faziam algo a mais. Por alguma razão, o currículo deles apresentava algo a mais. Seja você esse que apresente algo a mais. Tem um texto na Bíblia que diz, se a gente fizer só o que a gente manda, o que a palavra de Deus manda, o que nos é pedido, nós somos servos inúteis. Então, é bom estar entre os 12? Maravilha. É extraordinário fazer parte dos 12. Mas que tal fazer parte dos 3? O que é isso, pastor? É para se aparecer? É para dizer que é melhor? Não. Convém que a gente cada vez mais diminua. Porque no reino de Deus, a régua de Deus não é a mesma do homem. A régua de Deus é a seguinte, quanto mais você é grande, mais você é menor. A gente não cresce, a gente diminui. Quanto mais você faz, mais você diminui. É assim que funciona. Então eu quero te desafiar a diminuir. Quando eu chamo para você, que tal fazer algo a mais, não é para se apresentar como melhor, não, é para ser menos. Entendeu? É para diminuir, mas é para fazer mais. Porque no reino de Deus a gente está aprendendo nesse trimestre inteiro com Jesus o servo. Quem ele é? O Filho de Deus. Olha a condição, ele diminuiu tanto. Ele ficou tão pequeno que ele coube no útero de uma virgem. Imagina um todo-poderoso. Olha o tanto que ele diminuiu para caber dentro do útero de uma virgem. É muito forte isso, não é? O que ele está ensinando com isso? Para ser grande. Ele falou para os discípulos, estavam numa caminhada, e os discípulos caminhando com Jesus, discutindo. Quem é que era o maior? Quem é que era o maior ali entre eles? Jesus não gostou daquela discussão entre eles. Porque para seguir a Jesus, tem que tirar isso da cabeça. Você não pode querer ser grande. Você é grande porque Deus te faz grande no reino. Mas isso aí é as suas obras que apresentam como grande, mas não você, não eu. A gente tem que diminuir, ok? Então, desafio é você. Faça parte de um dos 3, tá? Procure fazer mais na tua igreja. Mas eu não fui chamado. E quem disse que você não foi chamado? Não, você estava explicando isso na aula passada, lá na classe que eu dou aula. Estava dizendo para os irmãos, olha,
eu estou cansado de ver pessoas que não têm iniciativa. Você está vendo que o pregador está suando, que tal arrumar um lencinho, que tal levar um copinho de água? Ah, mas se eu for lá vão me barrar. Você tem certeza que isso vai acontecer? Se você não estiver passando na frente de uma câmera, não estiver sendo deselegante, se você não está sendo deselegante, qual o problema de você socorrer? Uma criança caiu, uma sujeira na rua. Ah, eu não sou diácono, que isso? Estava dizendo isso para eles. Faça algo a mais. Ah, isso é trabalho de diácono. Ué, e se eu sou pastor hoje, o que eu fui ontem? Diácono. Eu fui cooperador, eu fui diácono, eu fui presbítero, eu fui evangelista, eu cheguei ao cargo de pastor. Eu estou pastor, eu não sou, eu estou. Porque o Senhor me separou para essa missão. Mas eu deixei de ser diácono? Não. O que é um pastor? É o acúmulo de todas as funções. Então, no reino de Deus é assim que funciona. Então eu te desafio hoje. Aproveita essa aula. Ensine isso para os irmãos, mas também aplica no seu coração. Amém? Para terminar, Jesus estava sempre atento ao necessitado e carente, mesmo entre a multidão. Assim, vimos que nosso Senhor Jesus lidou com as multidões com compaixão, mas também com discernimento, pois muitos que o seguiam não tinham o propósito de serem seus discípulos. Então ele tinha esse discernimento, ele conhecia o coração, a verdadeira razão de cada um, o que cada uma vez ele falou assim: vocês não me seguem pela palavra, mas me seguem pela comida que eu vos dou. A gente não deve seguir a Jesus pelas bênçãos. Ah, eu vou, enquanto eu estiver sendo abençoado. Não, ele não prometeu vida fácil nesse mundo, ele prometeu o contrário: no mundo vocês vão ter aflição. O jovem chegou nele: eu quero te seguir, você quer me seguir? Raposa tem que ouvir, ave do céu tem ninho. Eu não tenho onde colocar a minha cabeça. É isso que você quer? Então vem. Reino de Deus, meus irmãos, não tem moleza. Aqui é guerra, é confronto, é luta. Prepare-se para as dificuldades, porque as facilidades é lucro. Prepare-se para as dificuldades. Obreiro da casa do Senhor, o ano está começando agora, prepare um lombo para sofrer, mas por causa do Evangelho. Como João estava preso por causa da palavra, não é porque pecou ou fez coisa errada e merecia estar preso, não. Ele estava preso por causa da palavra. Então, ser preso por causa da palavra é honra. Paulo dizia que tinha honra, ele tinha alegria dos vergões que ele tinha nas costas, no seu corpo. Mas não é porque ele fazia coisa errada, porque quando a gente erra, a lei está aí para punir mesmo. Os errados têm que ser punidos mesmo. Mas quando você é punido porque você está falando de Jesus, estão querendo te calar, não querem que você fale do meu Salvador, então deixa o rei, o chicote, vir sobre o teu ombro, é lucro. Para o servo de Deus isso é lucro, isso é coroa de glória. Sofrer por causa do Evangelho é lucro. Te desafio, e eu também me desafio, nesse ano, a olhar o Evangelho com esse olhar. Nós aprendemos no ponto 1, que Jesus Cristo quer nos usar no meio da multidão para mostrar a todos que é possível receber o milagre e ser transformado pelo poder do Evangelho, pelo poder de Jesus. Aprendemos isso no ponto 1 com o pastor Marcos. E as 3 classes que existia. Ah, você falou tanto das multidões, né? Jesus e as multidões, até o título, né? Aqui, Jesus o serve as multidões. Você falou tanto das classes, eu vou te falar agora. Existia 3 tipos de pessoas, dentre elas, entre a multidão, que fazia parte daquela multidão. Aqueles que é chamado de curiosos, as pessoas que iam por curiosidade. Os desprovidos, aqueles que não tinham nada, não tem para onde ir, não para seguir esse homem, pelo menos comida ele dá para a gente. E o terceiro, os acusadores, aqueles que iam não para ouvir, mas para pegar Jesus numa falha, e nunca pegou. Nunca pegou Jesus numa falha, mas eles iam para acusar. É porque está curando no sábado, é porque não sei o quê, é porque não sei o quê. Os acusadores. Curioso, desprovido e acusador. Essas 3 repugnantes. Nós temos que seguir a Jesus, está entre a multidão como adorador. Adorador. O que tem que te levar a Cristo é o seu desejo de adorá-lo, de obedecê-lo, de glorificá-lo.
não é por curiosidade, não é por necessidade, muito menos para acusar. Ok? E terceiros, nós aprendemos no ponto 2 com o pastor William Barros. Terceiro, não importa os motivos que nos fizeram seguir a Jesus. O que implica é que devemos sair dentre a multidão e pedir a Ele que nos faça cada dia mais íntimo dele. E assim chegamos ao final deste vídeo. Que maravilha! Muito obrigado por ficar conosco até agora. Olha, muito obrigado. Mais uma vez eu peço a você, se não se inscreveu ainda, não esqueça não, inscreva. Divulga lá na sua igreja. Pede para os irmãos se inscreverem no nosso canal. Olha, o pastor Prado está pedindo para se inscrever. Vamos chegar logo a 100 mil, meus irmãos. Para a editora Betel ganhar logo aquela placa lá do YouTube. Olha que maravilha que vai ser. Não é para mim não, nós não ganhamos nada com isso. É para glorificar o nome de Jesus e a escola dominical. Oh, que maravilha. Vem a escola dominical. Vamos ganhar logo esses 100 mil, irmão. Vamos lá, me ajuda. Vamos lá, ajuda aí, ajuda a divulgar esse nosso trabalho. As pessoas se inscrever, curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos. Amém? Vamos orar? Vou convidar aqui o pastor Udemars para uma oração. E com essa oração me despeço de vocês. Até a próxima. Querendo bom Deus, semana que vem vamos nos encontrar de novo para a lição de número 6. A autoridade dos servos. Oremos com o pastor William. Meus irmãos, oremos a Deus. Querido Deus, te agradecemos pela aula de hoje. E, ó Deus, mais uma vez engrandecemos o teu nome pela grande e imensurável oportunidade de te conhecer. Conhecer Jesus é o ápice da experiência e do relacionamento da vida humana. Por isso nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.